Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo essa gravação hoje com um pouco de antecedência. Nós estamos aqui no Vaticano, aqui a Basílica de São Pedro ao fundo, e vai ter um show amanhã aqui na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro. E então é capaz de daqui a pouco o som entrar e a gente não conseguir. Estou testando o som, aí vai ficar meio barulhento. Mas por que eu escolhi esse lugar aqui para fazer essa reflexão hoje, né? Eu tinha comentado, hoje é quinta-feira, dia seguinte da reflexão que a gente fez ontem, e na reflexão de ontem, eu vou dar pausa aqui por causa do barulho, tá? Então, voltamos aqui, deram uma pausa ali no teste do som. Mas por que eu resolvi fazer essa gravação aqui hoje, né? Obviamente que será disponibilizada na quarta-feira que vem, no horário de sempre. Eu resolvi porque a gente sempre fala do Cristo, né? A gente fala das coisas do ponto de vista do Espiritismo, do ponto de vista da vida eterna, da vida do Espírito Imortal. E a gente veio visitar o Vaticano hoje e tem muita coisa que a gente herdou do catolicismo, né? Nós temos uma cultura, né, ocidental, ela é baseada, muito fundamentada em tradições judaicas e depois, né, católicas, que foram herdadas e depois aperfeiçoadas dentro da Igreja Católica. E nós temos que a culpa é uma das coisas que é uma coisa muito arraigada na tradição católica, né? Nós somos ensinados que todos nós nascemos com o pecado original e nós temos, né, que vem aquele pecado que vem de Adão e Eva, uma coisa assim bem pesada, bem forte, bem profunda. E o que acontece com isso é que nós nós que fomos criados, né, no Ocidente, no Brasil principalmente, com uma influência católica muito grande. Nós temos essa questão da culpa que vem sendo transmitida, passada, né, de geração em geração, nossos avós, nossos bisavós, nossos tetravós, nossos tataravós e por aí vai. E não existe tetravós, né, tataravós, tataravô. Então eles vêm trazer essa coisa da culpa, ela nos é passada, mesmo que de forma inconsciente, às vezes de forma energética. Alguém que já teve uma oportunidade de fazer uma constelação sistêmica, sabe como é que a energia é transmitida de geração em geração. Muitas vezes a gente herda emoções, né, sentimentos. Quem conhece o código das emoções, quem conhece mais profundamente a questão da psicologia, a gente sabe que a gente herda emoções dos nossos pais, crenças dos nossos pais, de nossos avós, e a culpa é uma dessas coisas que nós herdamos. E aí quando a gente começa a estudar, a gente aprende que a gente, na verdade, deve trocar, não deve, pode trocar a culpa pela responsabilidade. A culpa é uma questão do que a gente faz uma coisa que a gente se julga que não deveria ter feito, nós julgamos a nós mesmos que não deveríamos ter feito aquilo e ficamos sofrendo, né? Por que a gente não consegue aceitar que nós não somos perfeitos ainda, que nós ainda temos muitas coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer? Então era mais ou menos por esse caminho que eu gostaria de fazer esse comentário. Nós somos espíritos imortais, nós estamos em crescimento, nós estamos progredindo, estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo. Eu não sei se é verdade ou não, mas Emmanuel talvez tenha dito que nós estamos mais próximos do cavalo do que do arcanjo numa escala evolutiva. E eu gosto dessa figura porque isso significa que nós ainda temos um longo caminho para percorrer. Aí alguém vai falar assim, nossa, então eu ainda estou muito atrasado, aí desespera, desanima. Não, mas na verdade nós podemos celebrar também as conquistas que já fizemos. Quanta coisa boa nós já fazemos, né? A luz do nosso coração, ela já acendeu. Não está ainda como a luz do Cristo, claro que não está, mas também já não é mais o que era, né, há quantos anos atrás, né? Estamos em Roma, o que nós estaríamos, né, o que nós fizemos há 2000 anos, como éramos nós há 2000 anos, como somos nós hoje.
Nós hoje somos a melhor versão da gente, significa que a gente já melhorou, né? Então celebremos, né? Celebremos esse avanço, esse progresso, esse desenvolvimento. A gente lembrando na primeira bem-aventurança, né? Para quem não lembra das bem-aventuranças, eu gosto muito das bem-aventuranças porque ela é uma fórmula de desenvolvimento espiritual, pessoal, moral. E a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que significa ser pobre de espírito? Bom, todo mundo que é pobre se reconhece como pobre e quer melhorar de vida, claro, quer enriquecer, né? Então a ideia é que nós nos reconhecemos como somos. E qual é a virtude que está ligada a essa bem-aventurança? É a humildade. Porque a humildade não é a gente ser modesto, é a gente se fazer de pequeno. A humildade é a gente saber quem a gente é. Quando falavam por Cristo assim, mestre, ele se colocava como mestre. E quando o jovem virou para ele e falou, bom mestre, aí ele virou para o jovem e falou assim, bom meu pai que está no céu. Mas ele não disse que ele não era o mestre, porque ele é o mestre. Ele era, foi e continua sendo o mestre. Porque os ensinamentos dele ainda estão aí para nós seguirmos. Então a gente vem com essa questão da culpa. Por que nós temos culpa? Por que nós não podemos aceitar que ainda somos imperfeitos, que somos perfectíveis e que podemos nos modificar? Por que quando a gente faz uma coisa errada, a gente entra em culpa, aí se castiga, se pune, se silicia, né? Essa questão também existe uma tradição católica do silício, em algumas vertentes ou algumas facções, vamos colocar assim, entre aspas, do catolicismo, né? Nós assistimos no filme O Código da Vinci, que o Silas, que era aquele, né, era um irmão nosso, né? E ele se siliciava, né? Então nós temos essa questão da autopunição, da autotortura, a gente se pune, a gente se culpa, porque a gente não aceita que nós ainda somos, né, ainda estamos pequenos espiritualmente, ainda estamos pequenos, não somos. Nós ainda não desenvolvemos o nosso potencial na medida, no tamanho que nós podemos desenvolver. E está tudo bem, porque o que acontece? Não importa onde nós estamos no nosso caminho, o que importa é para onde a gente está indo. Nós estamos indo na direção certa, estamos tentando fazer as escolhas certas. Ah, mas eu ainda não consigo fazer as escolhas certas. Bom, você já está tentando fazer, porque o problema não é a gente acertar sempre. O problema é a gente tentar acertar, porque aí a gente vai acostumando. Existe eu esqueci o nome dele, acho que era Feliciano Feitosa, não me lembro o nome dele. Ele tinha uma gravação, eu gostava muito de assistir as palestras, as reflexões dele, e ele numa palestra, numa reflexão, ele estava contando que havia uma comunidade lá no grupo espírita, e os jovens eles iam participar da sopa fraterna, do jantar fraterno. É um evento que eles iam durante a semana. E aí perguntaram assim para cada um dos jovens por que eles iam. E tinha um jovem que falou assim, eu vou à sopa fraterna, vou imaginar que tenha sido, né? Porque quando eu saio com meus amigos no sábado, eu conto isso e todo mundo fica impressionado. Então ele ia para contar vantagem. Aí alguém vai dizer assim, então não adianta nada ele estar indo, porque ele está indo pela razão errada. Não, gente, adianta muito ele estar indo. Por quê? Porque primeiro, quem recebe a sopa não quer saber a razão pela qual você foi. Quem está com fome quer saber o seguinte, poxa, comida está saciando a minha fome. Né? Essa é uma coisa. E segundo, nós estamos cultivando aquele solo fértil dentro de nós. Porque se o nosso solo ainda não está fértil, para a semente cair, multiplicar e dar sempre a gente pode cultivar essa semente, esse solo, cultivar esse solo. Né? E aí me veio aqui a cabeça aqui rapidamente o que? A gente está indo porque a gente está cultivando o solo. Mas qual o solo? Quantos solos nós temos dentro de nós? Né? O solo do amor, o solo moral, o solo da caridade. Então, essa questão da gente sentir culpa pelo que a gente ainda não faz, será que isso aí não é um pouco de orgulho? Será que isso não tem aí um pouco de vaidade, da gente achar que a gente é perfeito e não pode errar? Será que não está faltando a gente se acolher um pouco, se abraçar um pouco, se amar um pouco e de pensar conosco, né?
puxa, eu ainda erro, eu ainda, quando pisam no meu pé, eu ainda desejo mal ao próximo. Sim, tá tudo bem, mas faça o esforço para que isso não aconteça mais. O valor está em fazer o esforço. O valor não está em ser perfeito, não somos perfeitos. Então, quando tiver essa questão de culpa, quando surgir uma situação em que você se sinta culpado, que você acha que errou, que você não pode, que você tem que ser perfeito, pensa no quanto você já progrediu, no quanto você já acerta. Ó, começou o teste do som de novo. Vou dar mais uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Bom, acabou mais um teste aqui, acabou. Então, né, eu gostaria de trazer essa reflexão hoje aqui, né? Por que a gente tem culpa? Por que nós sentimos culpa? Voltou o áudio. Vocês estão ouvindo, né? Já volto. Bom, deram mais uma pausa. Então, continuando. Então, gente, acho que a mensagem que eu queria trazer é essa, sabe? Se acolham. Vamos lembrar, né? Quando Jesus foi provocado, né, pelo fariseu, perguntando qual era o maior mandamento. O fariseu perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Jesus falou: amai a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o teu coração. Esse é o primeiro maior mandamento. E amai ao próximo como a si mesmo. Este é o segundo e tão importante quanto o primeiro. Né? Então, amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa se amar, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar. Porque nós não somos perfeitos, mas nós somos bons, nós fomos criados bons, nós fomos criados para amar, nós fomos criados para aprender a amar, nós estamos nos desenvolvendo. Então, a questão, voltando, eu sempre gosto de trazer essa questão, porque para mim ela é muito rica. Na resposta de Paulo Apóstolo, a questão 1009, no Livro dos Espíritos, ele comenta, né, que o castigo é o aguilhão que cita a alma dobrar sobre a si mesmo e voltar para o caminho da salvação, que é o culto do harmonioso, do belo, seguindo o exemplo dado por Jesus. Ele coloca até como homem-deus, né? Deus com o D minúsculo. Então, sabe, é isso, é essa questão. A gente se aceitar, a gente se amar. Ah, mas eu errei muito. Ah, eu também erro. Vocês acham que eu não erro? Vocês acham que só porque eu estou aqui falando para vocês eu sou perfeito? Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui reencarnado, eu estava, né, trabalhando de Cristo ou com o Cristo. Então, estou aqui, mais um, né? Eu sou mais um na multidão. Nessa multidão que faz o esforço, nessa multidão que está tentando amar, nessa multidão que está tentando seguir os ensinamentos do Cristo, nessa multidão que está tentando. Então, fica aí essa reflexão sobre a culpa, fica aí esse convite para que você substitua a culpa pela responsabilidade. Porque a culpa só vai fazer com que a gente se silicie à toa. Não vai adiantar nada. Nós sabemos que há espíritos que ficam em crise de culpa e ficam num ciclo e se torturando durante séculos até. E para se quebrar esse ciclo é muito difícil, porque se a culpa é muito intensa, a gente, vamos ler o livro Libertação, do André Luiz, psicografia, através das mãos maravilhosas do Chico Xavier. O livro Libertação é riquíssimo nisso. Existe uma irmã que desencarna e vai para uma região menos feliz, e ela é recepcionada lá por um espírito, e ela carregava culpas dentro dela, né, porque ela tinha praticado abortos. E aí ele diz para ela que ela não é uma pessoa, não é um espírito, é uma loba. E a consciência dela é tão culpada que converte o perispírito dela na forma de uma loba. Lembrando, né, que o nosso perispírito ele é plástico, então ele adota a forma que a nossa consciência desejar quando estamos desencarnados. E nesse caso, a culpa dela fez com que ela involuntariamente convertesse o seu próprio perispírito na forma de uma loba. Isso, gente, é o que a culpa faz com a gente. A culpa nos destrói, a culpa nos corrói, enquanto o amor constrói, o amor nos liberta. Então, vamos terminar aqui agora. Fica o convite. Quando você sentir culpa por ter feito alguma coisa, para pensar no porquê que você fez essa coisa. Procure se amar, para que você não repita essa coisa. Seja responsável pelas suas ações, porque se uma ação sua lhe traz culpa,
deve ter uma razão emocional, psicológica, por trás do motivo pela qual você cometeu essa ação. Às vezes a gente quer se castigar, quer se punir, porque a gente traz essa culpa e faz uma coisa para ficar mais culpado, porque a gente quer se punir mais. Adianta? Não adianta. O que adianta é o amor. Tá bem? Então, vou ficando por aqui. Tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, tenha um bom dia. Fiquemos todos com Deus, sejamos todos envolvidos pelo amor do Cristo e uma boa semana para todo mundo.